sempre. Amém. Que coisa boa. Quão insondáveis são os teus juízos. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Graças a Deus. Glorificado o teu nome. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Quão insondáveis são os teus juízos. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque para Ele e para Ele são todas as coisas. A glória, pois a Ele eternamente. Amém. Só Deus que é fiel, né, irmãos? A gente não entende o trabalhar de Deus. A ciência de Deus é diferente da ciência humana. A ciência humana é aquilo que é palpável, é aquilo que é sondável, aquilo que é descoberto. A ciência de Deus é mistério. A ciência de Deus são inescrutáveis. Não dá para investigar. Não dá. As riquezas incompreensíveis que existem na pessoa de Cristo. Humanamente a pessoa olha, como foi dito aqui no começo, meneia a cabeça, não é verdade? Despreza. Mas como você vai desprezar? Como você vai menear? Como você vai censurar aquilo que Deus fez novo, aquilo que Deus elegeu, não é verdade? Aquilo que Deus tem determinado. A gente não sabe o porvir, a ciência de Deus, o dia de amanhã. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, não por vista, mas por fé em nome de Jesus. Não é verdade? Por vista, não por vista, por fé. Porque se fosse pela vista, a gente não estaria aqui. Seria humanamente impossível estar aqui olhando como homem, mas no sentido espiritual, tudo é possível. Glória a Deus. O versículo de número 18, vamos ler o 17 primeiro e depois o 18 para nós comentarmos. Romanos 17 e 18. A Bíblia diz assim no 17: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Zambujeiro, como falei quinta-feira passada, é uma oliveira brava. Uma oliveira brava. Uma oliveira praticamente bruta, né? Sem produtividade. Essa é a de verdade. A raiz é Deus. A raiz é o próprio Deus. A oliveira é o Senhor Jesus. Tá? Aqui Paulo está dizendo que os gentios, sendo uma oliveira brava, né? E quantas oliveiras bravas existem por aí? Oliveira brava, foste enxertado. O que é um enxerto? Você que já, o que é enxerto? Você que já fez a operação, o que é enxerto? Acoplar alguma coisa. Acoplar alguma coisa. É como? Juntar um pedaço do outro, acoplar. É enxertar. Ué, eu estou dando explicação para vocês entenderem o que é um enxerto. O que é um enxerto? Enxerto é isso. Você não prestava, é isso que eu estou dizendo. Eu também não presto. Mas graças a Deus que nós somos enxertados na oliveira que produz. É aqui Paulo está dizendo que esta oliveira brava, o zambujeiro, que é
é você, sou eu, que fomos enxertar. Aqui está dizendo que eles se gloriaram dos ramos. Quem são os ramos? Israel. Israel foi cortado e nós enxertar no lugar de Israel. O tempo dos gentios, a época da igreja, onde nós pregamos no Evangelho a causar emulação a Israel. Pregamos de Cristo como nosso rei, como rei de Israel. Agora eles rejeitaram, e lá na frente eles vão reconhecer, e quando eles reconhecerem, eles vão ser enxertados de novo na oliveira, né? Vão ser enxertados novamente. O verso 18 diz assim: não te glories contra os ramos. Os ramos é os israelitas. Não te glories contra os ramos, e contra eles te glories, porque tem um monte de gente se gloriando aí, não tem? Eu ganho 40 mil por mês, eu ganho 100 pau por mês. Eu já ouvi isso de um incircunciso que hoje está lá do lado de Satanás, está lá do lado de fogo. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu dinheiro, e já acabou, né? Essa é a grande verdade. Nós que aceitamos a Cristo temos que viver com modéstia, com humildade, reconhecendo que dele e por ele são todas as coisas. Nós temos que reconhecer, precisamos dele. Sozinho não tem condições. Fora, se você não estiver na raiz, se você não estiver enxertado na oliveira, e você for cortado na oliveira, você morre. Você morre. Físico e consequentemente espiritual, aí já não tem mais. Primeiro morre-se espiritual, melhor dizendo, depois o físico. Morrer os dois é lago de fogo. É isso que a palavra está dizendo. Para nós não gloriarmos de nada, para nós não desprezarmos ninguém, porque o dia de amanhã produz muitas coisas e Deus, Ele levanta a quem aquele der espaço para Ele trabalhar. Para quem Ele trabalha. Glória a Deus. Aí os crentes falam assim: Deus usa quem Ele quer, Deus levanta quem Ele quer. Os crentes falam assim, né? Deus usa, mas presta isso, né? Isso aqui é expressão de crentalhada, né? Deus usa quem Ele quer, mas de certa forma é. Só que para Deus usar quem Ele quer, levantar quem Ele quer, é preciso que Ele seja enxertado. É preciso ter espaço para Deus trabalhar. Senão o Espírito não trabalha. Se não houver um reconhecimento, não tem como Deus trabalhar na vida do homem. O poderoso imperador babilônico, o rei Nabucodonosor, como ele reconheceu que a glória pertence a Deus, que dele e por ele são todas, quando ele reconheceu, a Bíblia fala que a consciência dele voltou, e Deus levantou ele de novo em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Mas ele reconheceu que o poder, a ciência, a sabedoria, a ciência de Deus são insondáveis. Os seus juízos que são inescrutáveis. É preciso reconhecer, meu filho. Não adianta estar dentro da igreja e não ter conversão. Não adianta se levantar contra a igreja, se levantar contra os ungidos, se levantar contra a palavra legítima. Não adianta. Você vai estar dando pancada nos agrilhões e você pode perder a sua salvação. Nós estamos falando dia e noite que nós precisamos estar na oliveira. Se os ramos for cortados da oliveira, o ramo morre. Aleluia. Se não estiver em comunhão com a igreja, em comunhão com a obra de Deus, em comunhão com os irmãos, se não ligar na terra, não tem como ligar no céu. Se desligar na terra, desliga no céu. A igreja, a unidade, a
forma, sabedoria de Deus, é preciso estar em unidade, enxertado na oliveira. Aleluia. A oliveira é o Senhor Jesus Cristo, é o dono da igreja. Aleluia. Não te glories contra os ramos e contra eles te glories. Não és tu que sustenta a raiz. A raiz é a ti. Quem é que te sustenta, irmão? Não é Deus? É Deus que nos sustenta. Arranca a árvore. Se você cortar a árvore e deixar a raiz dela na terra, você pode ter certeza que ela vai brotar. Ela brota. A raiz aqui na simbologia representa Deus. O homem foi feito por Deus, a sua imagem e semelhança. Você veio do sopro de Deus. O homem sem Deus ele morre. Não é verdade? Eu vi esses dias aí um vídeo muito interessante, que o peixe ele depende da água, depende do rio, depende do mar, porque se tirar ele morre. E eu vi o rapaz falando que a árvore depende da terra, do solo. Se arrancar a árvore do solo, a árvore morre, mas o solo continua vivo. Mesma coisa o peixe. Se o peixe sair da água, ele morre, mas a água continua. E o homem com Deus ele vive, e o homem sem Deus ele morre. É isso que a palavra está querendo dizer nesta noite. Que nós precisamos estar firmes, sem se gloriar, porque não existe nenhum bom sequer. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É assim que tem que ser. Sermos zelosos, como diz a palavra, simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Nós temos que ser prudentes, porque se não for prudente, a casa que é edificada na areia, vem as ondas bravias do mar e derruba ela. Vem o vento e derruba. Mas se a casa estiver fincada sobre a rocha, pode bater a onda que quiser, pode vir o vento que quiser, a pessoa vai estar de pé. Nós estaremos de pé, porque nós estamos em Cristo. Nós temos raízes profundas. Aleluia, raízes profundas. O vento vem, balança de um lado. Estou dando uma aula aqui. Balança de outro, enverga do lado. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Enverga do outro, mas não quebra, porque o teu sustentáculo é a raiz. Você tem raízes. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor, Deus de Israel, o Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, se perguntarem quem me mandou, diga para eles que o Eu Sou o te mandou. Eu sou te enviou, e eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Não te preocupes, a obra é do Senhor. Irmãos, se levanta, meu filho, se levanta, minha filha. Ainda é momento de produção na sua vida. Ainda é momento, às vezes você pode estar com os ramos seco, está seco, aí você está seco, mas você ainda tem raízes ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, das estações das águas. A água vai sair, vai chegar na raiz, e a raiz vai reverdecer, vai criar ramo, vai criar fruto, e você vai se levantar na presença de Deus, porque tem vida aí. Enquanto a vida, a esperança. Aleluia. É o verso 20, é isso? Ou 19? Dirás, pois, que os ramos foram quebrados. Dirás, pois, que os ramos foram quebrados. Esses ramos que foram quebrados aqui, da oliveira, é Israel. É a nação de Israel, o povo, os descendentes de Abraão. Eles foram quebrados. Para que eu fosse enxertado. Para que eu fosse enxertado. Para que o povo gentil fosse enxertado. Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo nós fomos enxertados no Senhor. Outrora o camarada era um cachaceiro, era um viciado na droga, no crack, na cocaína, na heroína, em todo tipo de droga.
era viciado em pornografia, era viciado em todo tipo de corrupção. De um dia para a noite o camarada abandonou tudo isso. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus na sua vida, e quando ele reconhece Jesus, ele é enxertado na oliveira. Nego gasta dinheiro no psicólogo, os psicólogos são discípulos de Freud, né? Vai falar discípulo de Freud, né? Vai lá, gasta todo o dinheiro com esses miseráveis, são piores que quem vai lá consultar. Alguns, não estou falando todos, tem uns psicólogos aí que são irmãos. Vai lá consultar com os discípulos de Freud, chega lá, fica pior ainda, deixa o dinheiro. Aí entra dentro da igreja, todo quebrado, todo lascado, todo desconcertado. Deus derrama a sua graça e ele é liberto. Aleluia, glória a Deus. Quantas irmãzinhas com lágrimas nos olhos, canela de fogo, cheia da unção de Deus, não é pular no pé só não, meu filho, não é sair saltando muralha e jogando cadeira para cima. Ser cheio do Espírito Santo é ter um caráter idôneo na presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é acreditar que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai concluir. Ser cheio do Espírito Santo é aquele que tem bom testemunho, que anda com dignidade, que anda com honestidade diante da palavra. E quando o homem é íntegro, quando o homem é sincero, a palavra fala no Salmo 84 que Deus não negará bem algum para aqueles que andam na integridade e na retidão. Aleluia, anda na retidão, que o Senhor é o teu juiz. Aleluia. Agora você imagina eu pregando essa palavra no aglomerado daqui, vai ser a gente que acontecer, né? Fica tranquilo, a raiz ainda está na sua vida. Deus é contigo, glória seja dada ao nome do Cordeiro para todo sempre. Oh, aleluia. Eu fui enxergado, eu adorava as estátuas, beijava as estátuas. Quantas vezes me curvei, quantas vezes fui nos centros de macumba, nem nisso e naquilo. Mas no dia que eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, lá em meados do ano de 1992, quando eu ouvi a santa palavra de Deus, a expressiva palavra de Deus, a palavra que liberta, que cura, que transforma, tive essa oportunidade de examinar as Escrituras, de estudar as Escrituras e testificar que existe apenas um Salvador, existe apenas um mediador, existe apenas um intercessor. E quando o homem reconhece isso, ele é bem-aventurado. Aleluia. Quando se diz bem-aventurado, que o homem é feliz. Feliz é o homem, feliz é a mulher que confia no Senhor. Você pode estar morando lá no casebre, viu? Tu pode morar lá no casebre, mas se você estiver na oliveira, você é rico e milionário. Entendeu? Você pode estar no palácio de mármore, você pode estar nos palácios folheados a ouro, mas se você não estiver enxertado na oliveira, você é apenas um miserável materialista, capitalista, mas um capitalista que busca as coisas dessa terra, mas uns daqueles aderentes à doutrina de Karl Marx. Simplesmente isso e mais nada, meu filho. Agora, se você estiver dentro de um palácio e você estiver enxertado na oliveira, você é feliz. Se você estiver na cabana e você não estiver enxertado na oliveira, você não acreditar no Senhor Jesus Cristo, você também é um miserável. Aleluia, essa é a verdade. Feliz é o homem que confia no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Está bem, minha filha, está bem, minha filha. É o versículo de número 20 que está falando. Quem está falando aí? Está bem? Está bem? Exclamação. Sua incredulidade foram quebrados. A incredulidade, meu filho, destrói o homem, viu? O coração duro, sabe o que acontece? Se o homem não morrer fisicamente, que espiritualmente já está morto. Quando o camarada está com incredulidade, ele virou. Quando se fala de incrédulo aqui, não está falando do cara lá fora do mundo, está falando dos crentes. Quando se fala dessa palavra, pela sua incredulidade, não é os que estão lá fora que não conhecem a palavra, porque eles já decidiram outras coisas. É dos crentes que estão endurecidos.
espírito maligno, mas ele vai te ceifar se você não se arrepender. Aqui está dizendo que pela incredulidade eles foram quebrados. Muitos perderam a salvação. É isso que Paulo está falando. Foram jogados fora do reino. Perderam a salvação. Agora ele diz assim: e tu que estás em pé pela fé. E tu que estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças. Teme. Não fique arrogante. Porque já vi muito arrogante cair e não levantar mais. Se você está de pé, cuide-se para que não caia. Seja humilde, seja modesto, porque você depende da raiz para viver. Você depende da oliveira para estar enxertado, para você dar fruto. Sozinho não tem como dar fruto. Não te egoíze em nada. Seja modesto, seja humilde. Continue a tua trajetória, a tua peregrinação na terra com humildade, com santificação, buscando o Senhor, porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Teme a Deus. Louvado seja Deus. Verso 21. Porque esse Deus não poupou os ramos naturais. Se Deus não poupou os descendentes de Davi, teme que te não poupe a ti também. Não anda no caminho para você ver. Não anda firme na fé. Tem que andar firme na fé, na palavra. Você não tem que estar fundamentado no pastor. Você tem que estar fundamentado na doutrina que o pastor prega, que é a palavra de Deus. É o que eu estou pregando aqui. E muitos não suportam essa doutrina. Não sou eu que falei, foi o apóstolo Paulo. Que nos últimos dias muitos não suportariam a sã doutrina. Ou seja, os crentes não querem ser doutrinados, não querem ser cuidados. Eles querem amontoar líderes para si, para fazerem aquilo que engoda o seu pecado, a sua consciência, segundo os seus deleites. Aleluia! Mas aquele que é fiel a Deus, aquele que é obediente a Deus, ele vai andar com humildade, ele não vai se ensoberbecer, ele vai obedecer, ele vai ficar firme na doutrina da palavra de Deus. Aleluia! Você pode ter 1000 crentes dentro da tua igreja, crente na acepção da palavra. Estou falando crente que vai para o céu, não, porque o crente que vai para o céu é aquele que quebrou a doutrina na palavra. Você pode estar com 1000 membros na tua igreja, mas se você não estiver na oliveira, meu filho, você vai levar os 1000 com você para o lado de fogo. Tá? Lembre-se de uma coisa: quem entrou na arca só foi 8. Só 8. Quem foi poupado de Sodoma e Gomorra só foi 3. Fique sabendo disso. Pregue a doutrina, pregue a palavra, doa quem doer, ainda que te custe muita coisa, ainda que te pese muita coisa. Mas você fique sabendo de uma coisa: a última palavra, o sustento final, a palavra está na mão do nosso Deus, e Ele sustenta a sua causa, a sua obra. Aleluia, glória a Deus. Verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é severo, meu filho. Esse pastor é muito quente. Esse pastor é muito, está dizendo aqui: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Cortado. Tem que estar na doutrina. O que é doutrina, irmão? É um ensinamento apostólico, comunhão com a igreja, o partir do pão, as orações, a igreja. Eu não estou falando de
aceitam tudo. Estou falando de doutrina, de mudança de caráter de vida. As pessoas estão vindo para a igreja e querem fazer o que eles querem. Não é assim. Igreja não é isso. Ah, mas só vai ficar. Não importa o que ficar. 8 que entraram na água. 3 que foram salvos em Sodoma, em Gomorra. Na geração ímpia de Enoque, somente ele foi arrebatado e foi para o céu. Na geração ímpia de Elias, carruagem de fogo desceu, carruagem e cavalos e carros de fogo desceram para o céu e levaram o servo do Senhor para o céu na carruagem de fogo. Aleluia. Cavalos e carros de fogo vieram buscar o eleito do Senhor, o profeta Elias. Amém? Glória a Deus. Não é isso. Deus é severo, viu? Se você não estiver na benignidade de Deus, você vai ser cortado também. Essa é a grande verdade. E é cortado mesmo, não tem como. A gente está vendo aí as coisas acontecendo dia após dia, que dá até medo. As pessoas não respeitam mais. Hoje, vidas estão sendo ceifadas aí, abruptamente. Né? É coisa assim que você não imagina, mas como que morreu? O que aconteceu? Não é? Essa moça que morreu ontem aqui no trevo, lá perto onde eu moro. Né? A gente vai lá entender essas coisas. Nós temos que estar preparados na doutrina. Temos que estar enxertados na oliveira. Deus é severo. Deus é santo. E requer que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. E respeitem as suas ordenanças. Caso contrário, você vai ser cortado. Não importa se você tem 20 aninhos ou 100. Se não andar, será cortado. Aleluia. Ninguém gosta de ouvir esses discursos, né? Ninguém quer que a gente fique massageando o egozinho da pessoa, né? Mesmo massageando o ego, ele ainda te trai. Você viu? Com todo o carinho, com todo o respeito, ainda trai a gente. Agora imagina você pregando desse jeito. Eu ficar de olho em você assim para ver uma falha para te matar. Pode olhar. Deus é o sustentáculo da sua obra. Aleluia. Deus é bom a todo tempo. O versículo número 23 é isso. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque se eles não permanecerem, eles voltarem, eles serão enxertados. Porque poderoso é Deus para nos tornar o quê? A enxertar. Ainda tem tempo? Tem tempo, meu filhinho. Pequei contra o céu, contra a terra. Por quê? Está tudo certo. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Levantar-me-ei, irei e terei com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim apenas um jornaleiro de tua casa, um funcionário teu. E o pai, quando viu o filho, o abraçou gostoso, como diz a Bíblia, com alegria, com júbilo, arrancou os andrajos podres e fedorentos, lhe deu roupagem nova, colocou um anel no seu dedo e disse: esse teu filho que estava morto, já não está mais morto, mas ele deu. Deus quer enxergar, Deus quer te trazer de volta. É isso que a palavra está dizendo. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, arranquem a incredulidade, meu filho, e volte. Serão enxertados, porque poderoso é Deus para nos tornar a enxertar. Aleluia. Aperdoar. É isso que Deus perdoa. Aleluia. O perdão de Deus é tão lindo e tão gostoso. Louvado seja o Cristo, porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para toda a eternidade. Glória a Deus. Verso 24. Porque se tu foste cortado do natural santo gelo da oliveira brava, se você foi cortado da oliveira brava, e contra a natureza
enxertado na boa oliveira, que é Cristo, quanto mais esses, os judeus, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Eles voltarão para a sua própria casa, reconhecerão o Filho de Davi, reconhecerão o Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 25, Deus está dizendo que o último desígnio de Deus e a sua misericórdia para com todos. Deus é misericordioso para com todos. O último desígnio de Deus e a sua misericórdia para com todos. Deus é misericordioso, desde que a pessoa reconheça a misericórdia de Deus. Não é assim? Deus, Ele perdoa, desde que você reconheça e seja humilde. Paulo dizendo assim no verso 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. É temporário esse endurecimento, que eles serão enxertados novamente, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Como é que está na sua Bíblia aí? E na tua? Entrado? É que a plenitude dos gentios haja entrado, terminado, consumado. Ou seja, até que o pecado dos gentios se complete, até que a iniquidade final chegue nessa terra, até que Paulo fala que é necessário que venha a apostasia, que venha o afastamento da fé. Nos últimos tempos, Paulo fala que haverá um afastamento da fé, já estamos vendo. Não mais observarão a sã doutrina, para dar espaço para a nova era, para dar espaço para a nova religião, para a nova ordem mundial, para vir o imperador romano, para vir o último governante mundial, o anticristo. Termina-se a era dos gentios e alguns exegetas, expositores bíblicos, alguns teólogos falam que a igreja será tirada da terra. E nesse espaço, quando a igreja será tirada, entra os últimos 7 anos da história, a 79ª semana, para entrar na 70ª semana, para concluir a época dos gentios. Aqui entra a época dos judeus, que voltarão para Cristo, onde eles pregarão o Evangelho, e muitos deles reconhecerão a oliveira verdadeira. Aleluia! Aquilo que a igreja pregou causou a emulação deles, e eles vão reconhecer que nós estamos certos. Aleluia! E saber que o seu Redentor já veio, e ele voltará para defender os seus eleitos. Numa metáfora, lá no capítulo 6 de Apocalipse e no capítulo 19, existe um cavaleiro do capítulo 6, e ele vem com uma descrição. Aí existe o cavaleiro do capítulo 19 com outra descrição, dizendo que esse sim é Jesus, que vem montado no seu cavalo branco, representando que ele é o príncipe da paz, porque representando que sobre o seu incremento, sobre o seu principado, a paz nunca terá fim. Louvado seja Deus. Ele voltará, estará completo aqui a obra dos gentios, e Cristo leva a sua igreja. O verso 26: e assim todo o Israel será salvo. Depois desse espaço das 70 semanas lá de Daniel, os expositores bíblicos falam que o relógio de Deus está congelado na 79ª semana, restando apenas 7 anos do anticristo, a época do anticristo e de Israel. 3 anos e meio do anticristo e 3 anos e 6 meses de Israel, para completar a 70ª semana e Cristo voltar para estabelecer o seu reino eterno. E assim como Israel será salvo, como está escrito: de Sião
virá o libertador, Jesus, de Sião, aleluia, e desviará de Jacó as impiedades, removerá o pecado de Israel, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, por causa do Evangelho que nós pregamos de Cristo, Israel é nosso inimigo. Mas quando a eleição, amados por causa dos pais, por causa da promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, a promessas dele a Davi, que não voltará varão que assente no teu trono, Cristo assentará no trono de Davi e governará para toda a eternidade. Aleluia! Porque, verso de número 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus quando dá, Deus quando falou, está falando, não se arrepende, né? Falou para Abraão, falou para Davi em juramento, e mandou Cristo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O outro tem que se arrepender, é você que tem que se arrepender, sou eu. Aleluia. Mas Deus não aparece em dúvida, Deus não é volúvel, de manhã ele está de um jeito e à tarde está de outro, ele só assim, de manhã está de um jeito, à tarde está de outro. Não sou hipócrita, tem um monte de hipócrita, Deus não tem variação de dúvida. Ele é Deus, Ele é Senhor por excelência. Eu queria estar gravado com isso todo dia, toda hora. Aí eu queria, ia ser imbatível se ficasse nesse ritmo que eu estou. Ele não é imbatível. Mas Deus não usa um imbatível, Deus usa vaso de barro, homem frágil, sabe para quê? Para que o poder dele seja agora é para ele, não para o homem. Porque se o homem for poderoso demais, ele se gloria. Não tem como. Ele se ensoberbece, não tem como. O homem tem que estar sempre com o espinhozinho tocando na carne. Porque se o espinhozinho está tocando, aí você vai não é, meu filho? Se o espinhozinho estiver te furando teu calcanharzinho, tu ia parecer uma gazela correndo no vizinho, né? Mas como o espinhozinho de Deus sempre está na tua carne, você, hoje é o latim, depois de muito tempo, o espinhozinho está na tua carne, aí você reconhece que você é dependente dele. Aleluia. Chegou o empresário. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Olha eu estou aqui. 30. Aleluia. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes. Nós não éramos desobedientes antigamente? Nós não estávamos com Cristo. Quando estava com Cristo, estava lá no meio das estátuas, estava lá no carnaval, estava lá no rock and roll. Aonde? No tabaco, na cachaça, na droga, na heroína, na prostituição, na corrupção, na lagoagem, né? Está dizendo aqui. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes o que? Misericórdia pela desobediência deles, porque eles pisaram na bola. Deus, na sua presciência, sabe. Deus, Ele sabe todas as coisas. Nada acontece na nossa vida por acaso. Às vezes aquilo que você acha que não vai dar mais certo, que já morreu, é aquilo que Deus vai ressuscitar, é aquilo que vai se tornar uma árvore frondosa, bela, ditosa, cheia de frutos, e as suas folhagens vão colocar muitas pessoas debaixo do seu abrigo. Aleluia. É isso que você quer fazer. Oh, essa palavra de Deus é linda demais, né? É gostoso ouvir, né? Aleluia. Glória a Deus. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia
pela misericórdia, a voz demonstrada. Então, quer dizer que eles vão reconhecer, eles vão tornar-se enxergados novamente em Cristo, que é o Oliveira. Eles vão voltar para o Messias, né? Aí, quando eles olharem, a metáfora, a palavra bíblica diz que eles olharão e perguntarão: o que aconteceu com esses cravos nas tuas mãos? O que aconteceu porque você está ferido? Aí ele vai dizer: porque eu fui ferido na casa de meus amigos. Na casa. A profecia bíblica vai se cumprir e eles reconhecerão que ele é fiel. Você imaginou se hoje, na sua casa, lá no seu segredo com Deus, lá no seu leito, na sua recâmara, Jesus aparecer para você e falar com você e te entregar uma mensagem? Você já imaginou que isso pode acontecer? Que isso pode acontecer na sua vida? Que Ele pode vir falar com você? Ele pode. Ele pode mandar um ser celeste. Ele pode falar com os seres angelicais, seja lá de que ordem, querubim, serafim, arcanjos. Ou Ele mesmo pode vir e falar contigo. Então, temos que estar firmes para demonstrar a sua misericórdia para com os outros. Se você foi ferido, machucado, foi traído, né? Foi humilhado, aí o que acontece? O tempo passa, aí essa pessoa ainda está viva e ela decide vir ao teu encontro para se explicar. Se você pertencer a Deus, se você tiver o caráter de Cristo, se você tiver a mente de Cristo, você vai perdoar. Não é verdade? Tem muitos frequentadores de igreja que vão para o lago de fogo, infelizmente, por causa da dureza do seu coração, da sua incredulidade e da sua falta de amor. Eu já vi crente falando assim, não esses crentes novos, já antigos, dizendo assim: eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Você já ouviu isso da boca de crente? Então continua assim, seu miserável, continue assim, com esse pensamento maligno, esse pensamento perverso. Te arrependas, voltes ao primeiro amor. Ele quer te enxergar de novo. Não importa o que você fez, não importa a sua situação, você pode ser o pior de todos os homens. Irmã, pensa um homem maligno na sua mente, mas não fala. Pensou? Pensou? Pensa um homem maligno, pensou? Eu pensei em um agora, maligno, malvado, perverso, idólatra, assassino, bandido, mau caráter. Não, esses adjetivos aqui é tudo que está nesse cara que eu pensei aqui, e vou falar para vocês quem ele é. Entendeu? Tranqueira, matou o profeta de Deus, matou o santo homem de Deus, o profeta messiânico, matou a Isaías, mandando cerrado dele. Isaías foi cerrado, sabe disso? Por este cara chamado Manassés, o rei Manassés, descendente de Davi, do trono de Davi. Manassés, se não falha a memória, foi um dos que mais governou Israel, governou mais do que Davi. Davi governou 40 anos, Salomão governou 40 anos, Saul governou 40 anos, esse cara que governou 58 anos no poder. 58 anos fazendo uma
mudou o culto, adorou a Baal, adorou a Astarote, matou os profetas do Senhor. Mas a Bíblia fala, irmão, que no final de sua vida, ele se arrependeu. É para acabar, né? Ele se arrependeu. Se fosse eu, ele se arrependeu. Sabe o que aconteceu? Deus perdoou. Deus perdoou Manassés, o pior homem da terra, né? Pior do que esse aí que você pensou. Pior do que esse aí que você pensou é Manassés. Só que no seu coração encontrou espaço para arrependimento. Você entendeu, irmãos? No céu não entra o cheirosinho, não. No céu não entra o Pierre Cardin. Não, meu filho. Não. No céu não entra a Zump. Não, não é nada disso. No céu não entra a Ferrari. Não entra aí os Ford da vida. Não, essas coisas não. Os Gates da vida. As moscas da vida. Os bolsos, né? Não. No céu se entra aqueles que se arrependem, que buscam Jesus no coração. Aleluia! Que coisa linda! É Jesus que ama um homem como eu, né? Que me perdoou e me deu o direito da vida eterna. Te perdoou também. Por isso que você está aqui nesta noite. Perdoou a Manassés, porque Deus encontrou no seu coração espaço para arrependimento. Ele se arrependeu. Só que se arrependeu, só que o estrago foi muito grande. Muito grande. Mas Deus perdoou. Deus perdoou. A salvação não é individual. Ele se arrependeu. O estrago foi muito grande. Por quê? As pessoas seguiram o seu conselho, sabendo que ele estava errado. Agora nós temos o juízo, a inteligência, o intelecto para decidir o que é certo e o que é errado. Se nós praticamos o erro e seguimos quem está errado, o que acontece? Você vai morrer no erro. De repente o cara que anda errado, ele se arrepende, Deus perdoa ele e você não se arrepende já. Ele dá mais tempo. Vamos buscar o arrependimento que está. Aleluia. Porque Deus encerrou, verso 32, a todos debaixo da desobediência, para com todos usar o quê? De misericórdia, com todos, seja o Bill Gates, seja lá o Pierre Cardin, nem sei se é uma marca de, né? Mas foi o nome de um homem, né? Isso não existe mais, mas a marca existe. Quando eu citei Pierre Cardin, eu estou dizendo o dinheiro, o luxo, é isso que eu quero dizer, entendeu? O ser humano já passou. Deus dá tempo. E se nesse espaço cronológico o cara se arrepender, o Senhor perdoa. Agora, se não se arrepender e ficar na incredulidade, vai ser o quê? Vai ser o quê? Me fala aí. Cortado. Está escrito, vai ser cortado e lançado no lago. Para nós finalizarmos, vamos esses versículos rápidos sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Olha a sabedoria da divindade, a sabedoria do nosso Deus. Paulo canta o hino sobre a maravilha da sabedoria dos desígnios do Senhor. Ó profundidade das riquezas, irmão, teu Deus é rico, Ó profundidade das riquezas, também da sabedoria vinda de Deus. Sabedoria não se adquire nos bancos de universidades. Isso não é sabedoria, isso é apenas conhecimentos teóricos. Sabedoria é aquela que vem do alto, e quando Deus dá sabedoria para um homem, ele pode ser sem letra, um homem sábio,
uma mulher sábia, ele faz a diferença. Talvez essa mulher, talvez era analfabeta. Era analfabeta. A Bíblia não fala que provavelmente era, que as mulheres não estudavam antigamente. Mas ela tinha a sabedoria vinda de Deus da sua vida para resolver a situação. Seu marido maligno, filho de Belial, o nome de Nabal, e outro, né? Esse maligno, ingrato, injusto, crente ingrato, injusto. Davi, no seu coração, se irou contra ele e disse: eu vou matar esse ingrato. Afiou a espada e o seu esquadrão de 400 homens encavalaram o Carmelo, o Monte Carmelo, em direção à casa deste homem para matá-lo, para arrancar a vida desse incircunciso, desse ingrato. Mas diz a Bíblia que quando Davi, juntamente com o seu esquadrão, ia em direção ao seu exército a Nabal, uma jovem, uma bela moça, se colocou na frente de Davi e se inclinou com a boca no pó. E Davi, olhando aquela cena, ficou admirado e desceu. E aquela moça lhe deu uma palavra, e aquela palavra vinda de Deus, da sabedoria de Deus sobre a vida daquela moça, causou impacto no coração de Davi. E por aquela palavra, ela apaziguou uma situação e não deixou Davi cometer uma atrocidade. Não deixou, por causa da sabedoria dela. Agora, quem pode essas palavras jogadas ao vento, um monte de conversa fiada? Onde que tem sabedoria nisso aí? Que fundamento, que base tem nessas coisas? Não é verdade? A sabedoria é quando você usa ela para o bem do ser humano, quando você causa em benefício de outro. Sabedoria é quando você vê situações adversas e você antecipa e salva a pessoa. Isso é sabedoria. Aleluia. E lá na frente, por esse ato de justiça, Davi não precisou matar ele, mas quem matou ele? O próprio Deus matou ele. E depois catou aquela mulher. Irmãos, Deus é bom. A ciência de Deus é profunda. Olha a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Os teus caminhos não tem como investigar, não tem como detalhar, porque são mistérios que o Senhor revela somente a quem o Senhor quer revelar. Aleluia. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, no verso 34, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem é que aconselhou o Senhor, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado. Sabe para quem que Deus falou essas palavras? Os irmãos sabem? Aleluia. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Pergunta. Ou quem lhe deu primeiro para ele, para que ele seja recompensado? Deus falou para Jó isso aqui. Livro 41 de Jó, no verso 11. Quando Deus estava explicando para Jó qual da sua situação, e Jó, os seus murmúrios. Quando fala que Jó murmurou, que Jó não murmurou, que Jó não Jó murmurou sim, assim no sentido não de atacar Deus, mas reclamou de sua situação. Quem dera que eu fosse um ser abortivo, que me dera fizesse minha cama no Sheol, na sepultura. O Senhor falou para Jó: Jó, quem primeiro me deu para que eu o recompense? 41 de Jó, no verso 11. Aí o apóstolo Paulo, ele exalta a glória a Deus. Olha a coisa linda, pastor Maísa, pastor Hilda. Olha o que Paulo exalta a Deus e o que você deve fazer, e eu tenho que fazer. É esta palavra que tem que estar cravada
na tábua do teu coração, no mais secreto, lá no recôndito do teu coração. Paulo tinha isso entranhado dentro dele. E Paulo diz assim: porque dele, tudo é dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Aleluia, glória, pois a ele eternamente. Amém. A tua glória é para quem, irmão? É para ele. A tua casa é de quem? É dele. Teus filhos é de quem? É dele. Tua vida é de quem? É dele. O teu respirar é de quem? É dele. É tudo dele. Aleluia. É tudo dele. Glória a Deus. Espero que esta palavra tenha acesso imediato dentro do teu coração. Viu, meu filho? Imediato dentro do teu coração. Não te ensoberbeça. Não fique do lado de arrogantes. Não fique do lado de prepotentes. Porque já diz a letra de um hino que sabedoria, ela mora no gente humilde. Aleluia. Quem é não fica falando que é. Quem tem não fica falando que tem. Não é verdade? Quem é, adora a Deus. E a sua vida é um testemunho vivo do que o Senhor é na sua vida e na sua casa, na sua família. Deus está abrindo muitas portas por causa da tua vida e da tua santidade diante de Deus, da tua oração e da tua crença. Deus tem defendido os teus por causa da sua oração, por causa da sua sinceridade, por causa da sua adoração, por causa do seu comprometimento com o reino de Cristo. Ele voltará e nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Nós, sendo zambujeiro, oliveira brava, que não prestava, antigamente o cara era cachaceiro, era prostituto, era ladrão, era traficante, era político ladrão, era tudo que não prestava. Aí ele abriu espaço no seu coração, Jesus entrou e ele foi enxertado na oliveira. Ao invés de ele ser ladrão, traficante, bandido, mentiroso, ladrão, ele se tornou um homem íntegro na presença de Deus. É assim que Deus faz. Ele leva lá no consultador de Freud, tudo lá consultar os psicanalistas da vida, os psicólogos da vida, os psiquiatras da vida. Vai lá os discípulos de Freud. Aqui não tem discípulo de Freud. Aqui tem quem é maior que Freud, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O crente aí vem para a igreja, a irmãzinha vem, ora a Deus, ora ao Senhor. E seu filho que estava no tráfico de droga, ele se converte ao Senhor, se torna um pregador, se torna um pai de família, se torna uma pessoa honrada, liberta, torna-se um bom filho, uma boa filha. É isso que Cristo faz, sabia? É isso que Cristo faz, é modificar a essência do caráter maligno e transformá-lo no seu caráter benigno. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor.